Olá, meu amigo, minha amiga. Todas as vezes que surge algum tipo de problema que envolve nosso âmbito familiar, nosso âmbito pessoal, ou mesmo o âmbito da sociedade de um modo geral, algumas pessoas, algumas entidades têm total legitimidade para analisarem o que aconteceu, fazerem avaliações, apontarem sugestões. Quem não pode falar absolutamente nada são aqueles que são corresponsáveis ao problema, aqueles que criaram condições para o problema existir, aqueles que se omitiram em relação ao problema. E mais do que isso, aqueles que acentuaram a existência do problema. É o que está acontecendo hoje no Brasil e diante das circunstâncias que nós estamos envolvidos, muitas pessoas têm esquecido, de apontar o dedo para alguns desses causadores que hoje estão se manifestando como se não tivesse absolutamente nada a ver com esse tipo de questão que está acontecendo e que está afetando não só o estado do Rio Grande do Sul, mas todo o povo brasileiro, causando também a comoção de pessoas espalhadas por todas as partes do mundo em função do retrato que a degradação do meio ambiente no planeta está acarretando e está chegando cada vez mais a povos distintos que nunca passaram por essas situações. Então eu quero chamar a atenção hoje de vocês e fazer aqui, mostrar para vocês algumas cenas, algumas imagens e alguns fatos, para que a gente pergunte para todo aquele ser que se conecta ali com aquilo que a gente chama de extrema-direita bolsonarista, para que eles apontem. Está aqui o desafio, apontem o único ato que o segmento político que eles estão envolvidos, que eles representam, que tem ali a figura do inelegível como seu líder maior, algum ato que eles fizeram em direção a minimizar qualquer problema ambiental, qualquer problema derivado das modificações climáticas aqui no nosso país. Qual governador bolsonarista, qual prefeito bolsonarista, que conjunto de deputados bolsonaristas fez alguma coisa efetivamente para que não tivesse acontecendo exatamente aquelas coisas todas que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul? Pois bem, vou trazer aqui para vocês alguns fatos, algumas imagens, relembrar aqui algumas situações, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, participe aqui das nossas atividades, mande seu comentário, dê o seu joinha, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, eu acho que todos vocês que acompanham os desdobramentos da vida política do nosso país, vocês ficam muito irritados, quando vocês veem o nível de cinismo desse universo bolsonarismo em relação a algumas situações. Eles não têm a menor legitimidade para falar, por exemplo, em direitos humanos, No entanto, eles invocam essa questão de direitos humanos em direção àqueles que quiseram destruir a democracia do nosso país e que agora estão sofrendo as consequências dos crimes que cometeram. Sem falar no âmbito de saúde pública, Quando eu fiz aqui um papo com vocês sobre o tema saúde, eu invoquei aqui que a ministra da Saúde do governo Lula, todas as vezes que fosse interpelada no Congresso Nacional por um desses vigaristas de extrema-direita que ajudaram a matar milhares e milhares de pessoas, que ela simplesmente se recusasse a responder, porque essas pessoas não têm legitimidade para falar absolutamente nada. Eles sequer deveriam estar presentes nesse tipo de ambiente. Essas pessoas que jogaram contra as vidas humanas aqui no nosso país. E hoje eles estão posando aí de críticos de ações governamentais que estão tentando ali superar as grandes dificuldades que estão acontecendo no estado do Rio Grande do Sul e que nesse momento só tem da extrema-direita o papel de estarem atrapalhando, de estarem jogando mentiras, de estarem desmotivando que outras pessoas se envolvam nessa história. Essa é a foto aqui dessa criatura, que é um desses aqui. Na verdade, há duas tragédias acontecendo no Brasil agora. Então, estava criticando, Então, fica a pergunta para essas figuras que a gente não tem como aliviar, gente. São pessoas que têm esse comportamento canalha, calhorda, Perguntar para o senhor Gustavo Gaia o que foi que o inelegível fez a favor do clima ou para evitar as questões de transformações climáticas que estão atingindo o nosso país nesse momento. Só fez coisa ruim, só fez coisas para acentuar aquilo que a gente está vendo agora. Então essas pessoas são corresponsáveis, elas são cúmplices, elas são cínicas. Nesse momento a gente tem que denunciar e perguntar para cada pessoa que você estiver conversando, pergunte assim, amigo, mas o que foi que o Bolsonaro fez em favor do meio ambiente? Qual foi o ato concreto? Qual foi o ato concreto dos filhos do Bolsonaro? E o bolsonarismo, os ministros de Bolsonaro, o que eles fizeram? Que o senhor Ricardo Salles,
que as pessoas se lembram dele apenas como uma pessoa que queria modificar, né, adulterar a legislação ambiental para favorecer justamente aqueles que destroem o meio ambiente e destroem o clima. Bom, as notícias concretas são essas. Bolsonaro cortou orçamento do IBAMA, ICMBio e INPE, órgãos-chave para combates ao desmatamento. Essa matéria aqui é do dia 25 de outubro de 2022. O Bolsonaro foi até a abertura, né, da ONU, como acontece todas as vezes com os presidentes brasileiros, e foi falar lá de meio ambiente, né? O que ele falou? Falou alguma coisa concreta? Não, só atacando, né? E falando coisas como essa aqui. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais. E aí, o seguinte, ainda colocou a culpa nos indígenas, né? Nos caboclos, etc, etc, etc. Bom, aqui quando o Bolsonaro foi eleito, ele tinha prometido que extinguiu o Ministério do Meio Ambiente. Só que ele acabou não fazendo isso. Ele queria fundir também o Ministério do Meio Ambiente com a pasta da Agricultura. Mas o fato é que ele colocou o Ricardo Salles, que já tinha um passado tenebroso em relação às questões de meio ambiente, e na matéria aqui a gente vê o seguinte fato. Outra medida significativa que o Bolsonaro tomou, né, foi a extinção da Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas. Extinguiu. Então, povo gaúcho, tenha isso em mente. Vocês, quando estiverem escutando alguma bobagem de algum bolsonarista, alguma crítica, lembre-se que o inelegível, com a sua trupe, fez isso. Ele extinguiu um órgão que poderia estar ajudando de alguma maneira a prever, ou pelo menos mitigar, ou pelo menos orientar os governos para que essas situações fossem enfrentadas de uma maneira menos complicada, para dizer o mínimo, né? Bom, então com ela deixam de existir o Departamento de Políticas em Mudança do Clima e o Departamento de Monitoramento, Apoio e Fomento de Ações em Mudanças do Clima, segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A agenda relativa às mudanças climáticas será tocada por uma assessoria especial a ser criada. Só que ele não criou assessoria nenhuma, né? Outras estruturas, como a Comissão Nacional de Combate à Desertificação e o Comitê Gestor do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, foram removidas da pasta sem que indicasse para onde irão. Então, isso é o que o genocida, além de ajudar a matar pessoas no nosso país, fez com relação ao meio ambiente, cujas consequências a gente está vendo nesse episódio dramático, né? Mas o governo fez outras coisas. Freixo vai ao Ministério Público Federal contra General Heleno por liberar garimpo na Amazônia. Então, esse foi o comportamento desses genocidas e genocidas climáticos, né? Se a gente pudesse usar essa expressão também, né? Enfim. Governo Bolsonaro exonera chefe de monitoramento do INPE. Governo Bolsonaro exonera chefe de monitoramento do INPE. Saída ocorre após divulgação de dados recordes de desmatamento na Amazônia em junho. Coalizão de ONGs aponta que caso demonstra que o governo ainda está tentando intervir no Instituto. O governo Bolsonaro exonerou na segunda-feira a coordenadora-geral de observação da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE. Esse departamento é responsável pelos sistemas DETER e PRODES, que monitoram o avanço do desmatamento na Amazônia. A retirada de Lúbia Vinhas do cargo foi publicada no Diário Oficial em portaria assinada pelo ministro Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia. Então, gente, são essas questões aí que a gente está enfrentando e que tem o dedo dessas criaturas, ou por ação ou por omissão, e no caso, com muita vigarice, né? Sempre para fortalecer segmentos que, como em outras partes do mundo, são contrários a qualquer tipo de restrição proposta para evitar que nós tenhamos, por exemplo, tragédias como nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Matéria de hoje mais cedo está mostrando na Folha, né, que situações absolutamente impensáveis no Brasil estão acontecendo. Enchentes forçam reconstrução de cidades gaúchas em outros lugares. Municípios de Roca Salles e Mussum tiveram grandes áreas devastadas e a prefeitura teve que mudar de endereço para trabalhar na limpeza e reconstrução. Bom, comentei com vocês que tudo tem a ver também com escassez de recursos, né? Não há política pública sem nenhum tipo de recurso público.
E para se ter um recurso público, né, destinado a determinado segmento, é importante que a sociedade esteja mobilizada e esteja conscientizada. Como eu sempre repito aqui com vocês, né, uma frase, um pensamento atribuído a Hegel, o filósofo Hegel, a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Se você não tem informação sobre algo que está acontecendo, você vai ficar inerte, óbvio, né? Se está vindo um meteoro aqui cair na nossa cidade, nós não estamos sabendo, nós vamos sofrer as consequências, né? Na medida que a gente tem essa informação, a gente vai agir em função dessa informação. Esse pensamento clássico, ele funciona também numa questão específica, que é o orçamento público, que em vários programas aqui eu tenho repetido, tenho comentado com vocês. Essa é uma questão central, que vai ter que ser enfrentada agora com essa crise. O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, eu já vi um comentário da professora Fatorelli, não tem condições de pagar a dívida fiscal que tem, e vai ter que rolar essa dívida para poder suportar ali os problemas todos que terá que resolver o governador do Rio Grande do Sul. Por que que o Brasil também, de um modo geral, que tem tantos problemas, não pode cuidar dessa questão também, não pode levar para o povo, para que o povo decida o que nós vamos fazer com essa dívida que nós não sabemos a origem? É o momento da gente começar a levantar questões fundamentais que aprisionam o nosso povo, a nossa soberania, para que a gente consiga ir na direção das nações que conseguiram a sua emancipação, conseguiram sua independência, conseguiram seu desenvolvimento. Quem viaja mundo afora, certamente fica sempre com essa interrogação, né? Por que que alguns povos conseguiram resolver seus problemas, tendo menos condições que o Brasil, e nós estamos aqui com problemas tão graves, discutindo ainda saneamento básico, mais de 40% da população não tem acesso à água potável. Não é só agora o povo do Rio Grande do Sul que está passando por essa situação. Então, nada como a gente ter esse espaço aqui para levantar essas questões, né? É nossa responsabilidade, a responsabilidade de todos nós aqui, começarmos a ir mais fundo em alguns problemas, além de ficarmos aqui rebatendo essas questões que a extrema-direita joga todos os dias e nos colocam sempre numa posição reativa, de ficar aqui o tempo todo reagindo a essas insanidades dessa gente tão complicada, né? Poderia aqui falar aqui de Trump, falar desses negacionistas todos, falar aqui o que essa gente está fazendo para desinformar a sociedade, para desmobilizar pessoas, né? E isso tudo também está acendendo um outro alerta, né? Que é chegado o momento de criminalizar formalmente as pessoas que praticam, que difundem mentiras para fins eleitorais, para fins de causar algum tipo de problema, para criar algum tipo de corrosão na estrutura social ou algum tipo de prejuízo social. Não dá para a gente mais ficar lutando com essas coisas assim apenas no campo das palavras, não. Tem que ter uma lei mesmo que cuide desse assunto, né? Mas para isso também a gente vai precisar debater muito aqui nas redes sociais, né? Bom, é por isso que eu estou aqui, gente. Eu fico por aqui, mande seu comentário e responda essa questão. Existe alguma coisa positiva que o Bolsonaro e o bolsonarismo fizeram a favor da questão do meio ambiente para evitar tragédias como essa que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul? Essa é a questão objetiva. Alguém consegue responder? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Tchau.